Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor William. Nessa oportunidade, daremos início ao nosso estudo sobre juros compostos. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós veremos o que é juros simples. Então, juros simples, juros é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Isso aqui é o juros simples. Os juros compostos é o montante é igual ao capital vezes 1 mais i elevado a t, que é o tempo. Agora nós faremos a demonstração da fórmula. Então, nós faremos a demonstração dessa fórmula. Montante igual ao capital, que multiplica 1 mais i elevado a t. Então, nós faremos a demonstração dessa fórmula. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, juros simples é o capital vezes a taxa vezes o tempo. O que é o montante? O montante é o capital mais os juros. Então, juros simples, capital vezes taxa vezes tempo. O montante é o capital mais os juros. O montante é igual ao capital, deixa eu colocar assim, um pouquinho mais à frente. Capital mais... Quem é os juros? Capital vezes taxa vezes tempo. Capital vezes a taxa vezes o tempo. Aí nós vamos perceber que esse C, a incógnita C, ela está sozinha, mas subtende-se que ela está multiplicando por 1. Por quê? Porque uma vez o C dá o próprio C. Então, nós temos o C multiplicando 1 e temos o C multiplicando o I e multiplicando o T. Então, percebemos que esse C é um termo comum. Então, pela fatoração, nós podemos pegar esse termo comum e colocá-lo em evidência. Então, coloca-se o C, aí abre-se parênteses. O C está multiplicando quem aqui? O 1 mais. E quem é que o C está multiplicando aqui? O I e o T. Então, I vezes T. Ok. Aí nós temos, por enquanto, a demonstração da fórmula do montante, parcialmente, porque ela ainda não se encontra nessa fórmula. Então, nós queremos, não essa fórmula, nós queremos chegar nessa fórmula. Para isso, nós faremos algumas aplicações. O nosso tempo será em mês. Então, vamos lá. No primeiro mês, eu vou colocar assim, T igual a 1, certo? T igual a 1. Então, no primeiro mês, o meu T, T1, o meu T será igual a 1, certo? Aí eu pego a fórmula do montante. Montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I vezes T. Ok? Então, esse meu montante no primeiro mês, então eu vou colocar assim M1. Então, M1, que é o meu montante no primeiro mês, é igual ao capital
que multiplica 1 mais I vezes o tempo. Qual o tempo? Um mês, primeiro mês. Eu coloco 1 aqui. Pronto. Montante 1 é igual ao capital, que multiplica 1 mais I vezes 1, isso daí. Então, no primeiro mês, o meu montante 1 é o capital, que multiplica 1 mais I. Agora, observa que você não está olhando aqui o T, certo? Mas meu T aqui, ó, está subtendido. Perceba que quando não aparece o expoente, esse expoente é 1. Então, quando o meu montante é no primeiro mês, então fica o capital, que multiplica 1 mais I elevado a 1. Então, já dá para perceber esse T aqui. Ok? Agora, nós vamos pegar esse valor e fazer uma reaplicação, tá certo? Então, todo esse valor aqui, que é o montante, quando eu for fazer uma reaplicação, então esse meu montante já não será montante, ele já será o meu capital que será empregado. Então, vamos lá. Então, agora, o meu T, vou chamar aqui de T1, primeiro mês, vai T igual a 2. T igual a 2, agora é o meu segundo mês, certo? Então, meu T igual a 2, agora será o meu segundo mês. Então, muito cuidado aqui agora, tá? Então, vamos lá. Montante, que eu vou chamar de montante 2. Então, será igual capital vezes 1 mais I vezes T, ok? Então, meu montante, vou chamar aqui de montante 2. Ó, montante 2 será igual. Ó, quem será o meu capital? Eu vou pegar esse valor que eu investi no primeiro mês, encontrei um montante, que esse meu montante será o capital mais os juros. Então, o capital que eu empreguei, mais os juros que eu obtive. Então, o capital empregado mais o juro obtido. Então, é o meu montante. Então, esse meu montante aqui, ó, será empregado. Então, ele não será mais um montante, ele será o meu capital. Então, meu capital agora será o M1, certo? Vou até colocar assim, o meu M1, que multiplica 1 mais I vezes o T. Agora, vamos lá. Esse T aqui, eu colocarei o 2? Não, eu não colocarei o 2. Por quê? Porque eu já apliquei esse capital no primeiro mês. E agora, no segundo mês, eu estou reaplicando esse resultado. Como é uma reaplicação, então eu vou colocar aqui 1. Por quê? 1 do primeiro mês com mais 1 do segundo mês vai ser equivalente a 2 meses, que é o que está aqui. Ó. Então, 1 do primeiro com 1 do segundo é equivalente a 2 meses. Ok? Agora, quem é meu montante 1? Meu montante 1, que é o meu capital, ele é C, que multiplica 1 mais E. Isso elevado a 1. Então, quem é meu montante 1? É o capital, que multiplica 1 mais E, está bem aqui, ó, elevado a 1, vezes, ó, vezes 1, mais I vezes 1, daí. Pronto. E aqui não aparece o expoente, o expoente também é 1. Aí vamos lá, montante 2, e o montante 2, ele será igual, ó, o capital. Aí perceba, eu tenho aqui uma multiplicação, 1 mais I elevado a 1, vezes 1 mais I elevado a 1. Aqui percebe que eu tenho uma multiplicação, ó, uma multiplicação de potência de mesma base. Eu tenho dois termos elevado a 1, vezes esses mesmos termos elevado a 1. Então, ficamos aqui com uma multiplicação de potência de mesma base. 1 mais I elevado a 1,
vezes 1 mais i elevado a 1. Em uma multiplicação de potência de mesma base, então, 1 mais i elevado a 1 vezes 1 mais i elevado a 1, então fica assim, ó, 1 mais i elevado ao quadrado, ok? Vou trocar esse 2 aqui pela cor vermelha, certo? Repete a base e soma os expoentes. Então, 1 mais i elevado a 1. Então, aqui está o meu montante no segundo mês. Então, perceba que meu montante no segundo mês, o meu expoente fica elevado a 2. Agora, vamos lá. Agora, eu colocarei o meu tempo igual a t, certo? Então, como meu tempo for de t meses, então t meses aqui independe da quantidade, não sabemos a quantidade. Então, quando meu tempo for t meses, então vamos lá. Então, fica assim, montante é igual a capital vezes 1 mais, vou pegar agora aqui, ó, mais i elevado a t agora, porque o meu tempo agora é t. Então, elevado a t. Então, agora, o meu tempo será t meses. Então, fica meu montante é igual a capital, agora aqui, ó, 1 mais i elevado a, o meu tempo agora é t. Feita a dedução da fórmula, vamos para o exemplo de número 1. Então, vamos lá. Ó, qual é o montante de um capital de R$10.000 empregado a juros compostos sob uma taxa de 30% ao mês durante 4 meses? Então, em primeiro lugar, nós destacaremos os valores que são dados no problema. Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos pegar o capital, 10.000. A taxa 30% ao mês. O tempo, 4 meses. Então, o capital, 10.000. A taxa, 30% ao mês. E o tempo, 4 meses. Então, primeiro nós teremos que fazer a modificação dessa taxa. Então, 30% ao mês, você pega esse 30, como está em porcentagem, você tem que dividir por 100. Então, como 30% está em porcentagem, então você pega essa taxa e divide ela por 100. Eu posso cancelar um zero, fica 3 sobre 10. Eu vou pegar o 3 e dividir por 10. Fazer uma divisão por 10 é a mesma coisa que repetir o numeral que está lá em cima e voltar uma casa decimal. Então, 0,3. Então, a minha taxa é 0,3. Ou eu poderia pegar o 30%, 30 sobre 100, repetir o 30 e voltar, como aqui tinham 2 zeros, voltar 2 casas decimais. 1, 2, daria 0,30, que é o mesmo 0,3. Ok? Pronto, feito isso, agora iremos substituir na nossa fórmula. Montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais i elevado a t, que é o tempo. Montante é igual ao capital, 10.000, vezes 1, mais a taxa. Que é a taxa? 1 mais i, que é a taxa, 0,3, elevado ao tempo. 4 meses. 10.000 vezes 1 mais 0,3 dá 1,3 elevado a 4.
o montante é igual a 10.000 vezes 1,3 à quarta potência. Então, 1,3 vezes 1,3 vezes 1,3 vezes 1,3. Para facilitar o nosso cálculo, vamos eliminar essa vírgula. E aí, quando chegar no final, nós colocaremos a vírgula. Então, vamos calcular como se fosse 13. Então, 13 vezes 13 vezes 13 vezes 13. Então, vamos lá. 13 vezes 13 dá 169. 13 vezes 13 dá 169. Então, 169 vezes 169. Coloca aqui. 28.561. Agora, vamos lá. Eu tenho uma casa após a vírgula, uma casa decimal. Então, essa quantidade eu tenho, não é o 3, certo? Eu tenho uma casa que é o 3, não são 3 casas após a vírgula. Então, eu tenho uma casa decimal, que no caso aqui é o número 3. Então, essa quantidade de casas decimais eu multiplico pela potência, que é o 4. 1 vezes o 4 dá 4. Ou seja, eu volto 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Para bem aqui. Ok? Então, 1,3 à quarta é 2,8561. Agora eu tenho aqui um número decimal, certo? E eu tenho um número com zero. E há uma multiplicação. Como é que eu faço? A cada zero que eu cancelar, essa vírgula avança uma posição. Então, se eu cancelar um zero, essa vírgula avança uma casa decimal. Se eu cancelar 2 zeros, ela avança 2. Se eu cancelar 3 zeros, ela avança 3. Se eu cancelar os 4 zeros, ela vai avançar as 4 casas, vai parar aqui. E quando a vírgula chega no final do numeral, ela fica subtendida, ela desaparece. Então, ficará assim, ó, 1 vezes o 28.561, porque a vírgula chegou aqui no final, ela desaparece. Então, uma vez o 28.561 é 28.561. No exemplo de número 2, nós destacaremos os dados do problema. Então, primeiro dado, o capital, 30.000. A taxa, 20% ao ano. E o período, que é o tempo? 5 anos. Então, vamos lá. Montante é igual ao capital vezes 1 mais I. 1 mais I elevado a T. Montante é igual ao capital, 30.000. Vezes 1 mais a taxa. A taxa 20% ao ano. O tempo também está em ano, mesma conversão. Fica 20 sobre 100. Cancela um zero, fica 2 sobre 10. Volta uma casa decimal. Então, volta uma casa decimal, 0,2. Fica 0,2. Elevado ao tempo, que é 5. Então, o montante é igual a 30.000 vezes 1 mais 0,2 dá 1,2 elevado à quinta potência. O montante é igual a 30.000 vezes 1,2 à quinta. Então, fica 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Vou eliminar a vírgula para facilitar a minha multiplicação. E aí eu pego, ficou agora 12. Eu pego de 2 em 2. 12 vezes 12 dá 144. 12 vezes 12 dá 144. Aí vezes o 12.
Eu pego agora 144 vezes 144, começando com 2. 2 vezes 6 dá 12, vale 1. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. 2 vezes 7, 14, vale 1. 2 vezes 0, 0, com mais 1, dá 1. 2 vezes 2, 4. 1 vezes o 6 dá 6, avança uma posição. 1 vezes o 3 dá 3. 1 vezes o 7 dá 7. 1 vezes o 0 dá 0. 1 vezes o 2 dá 2. Passa a barra e soma. 2. 7 mais 6 dá 13, vale 1. 1 mais 4, 5. 1 mais 3, 8. 1 mais 7, 8. 4 mais 0, 4. E aqui embaixo 2. Então deu 248.832. Aí vamos lá. Uma casa decimal, uma casa após a vírgula. Então, essa quantidade de casas decimais após a vírgula eu multiplico pela potência. Como eu tenho um numeral após a vírgula, então uma casa decimal. 1 vezes 5 vai dar 5. Vou para o final do numeral e volto 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Parei bem aqui. Agora eu tenho uma multiplicação de um número decimal com um numeral que contém 0. Eu vou cancelar esses 4 zeros e essa vírgula avança 4 casas. Vai parar bem aqui. Fica 3 vezes. 1, 2, 3, 4. 24.883,2. Aí eu multiplico por 3. O montante é igual a 3 vezes 2, 6. A vírgula. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 8 dá 24, vai 2. 3 vezes 8, 24, com mais 2, 26, vai 2. 3 vezes 4, 12, com mais 2, 14, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Como se trata de valor em real, então podemos acrescentar um zero aqui. Então esse é o meu montante. Então o meu montante é igual a 74.649,60. Ou seja, R$ 74.649,60. Vou dar o espaço para vocês tirarem o print. Muito bem. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.